O Willian sofre fratura no quinto metatarso do pé direito e vira desfalque do Grêmio por longo período. O meio-atacante de 37 anos deve ficar pelo menos 6 semanas em tratamento. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Vitória e talvez o jogador precise passar por cirurgia. O Palmeiras acerta a renovação de contrato com o lateral direito Giai até o ano de 2030. Você vai ver isso e muito mais aqui hoje no News Sport Clube, mas antes, se você não entrou para o nosso time, se inscreve agora, deixa um like no vídeo, porque assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? Sim, um gol muito importante. Eu e o PH sempre vem trabalhando isso durante a semana. Esse jogo contra o Cruzeiro a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente se comportou muito bem durante o jogo e soube que o ataque do Cruzeiro é sempre muito perigoso, mas a gente soube se comportar muito bem e soube sair com a vitória. Aí, agora fala um pouquinho desse seu entendimento com o Felipe Coutinho ali. Parece que ele faz os movimentos, você já entende direito onde a bola vai cair, vocês conversam muito, como é que é? Parece que está cada vez mais entrosado. Sim, com certeza, a gente trabalha muito durante a semana isso, eu e o Coutinho é sempre muito cruzado, então sempre que ele pega na bola, eu pego na bola, a gente já sabe os movimentos que a gente vai fazer e dá tudo certo. Cara, esse Ryan é um moleque muito bom de bola, muito diferente. O Vasco, a gente pode dizer que tirou o bilhete premiado. Esse jogador já teve proposta de 22, de 25 milhões do futebol europeu. Tem times como o Tottenham da Premier League e outros clubes interessados na contratação do atacante. E se o Vasco souber conduzir essa negociação, souber valorizar o seu ativo, se a torcida abraçar esse garoto com carinho, é jovem, tem 19 anos, pode ser que ele oscile. Se a torcida e o Vasco souberem aproveitar, negociar o garoto no momento exato, que o Vasco inclusive já não quer negociar no final do ano, porque não é uma janela tão boa assim no futebol europeu, os investimentos não são grandes, cara, dá pro Vasco, olha, realmente fazer a maior venda da sua história com o Ryan. O Ryan, cara, tem feito gols, tem mostrado personalidade, mostrado habilidade, talento, e esse garoto é garoto para chegar no futebol europeu e daqui a alguns anos tá jogando em grandes clubes. Cara, o Ryan tem só 19 anos, é o maior artilheiro, acredito, né, da idade dele atuando aqui no futebol brasileiro. Ninguém com menos de 19 anos fez mais gols que ele aqui, então assim, o moleque realmente está se destacando, está mostrando a sua qualidade, tem sido importante para o Vasco e o Diniz está dando essa confiança para o jogador. O que a diretoria tem que fazer agora é analisar muito bem o momento da venda. E olha, o ideal é depois mesmo, no próximo, não nessa janela do final do ano, na janela de verão do futebol europeu, que é quando você tem os maiores investimentos. Vai ter acabado o Campeonato Carioca, onde o garoto vai estar fazendo gol a rodo, porque já vai estar mais maduro, é um campeonato com um nível um pouco mais baixo, as primeiras fases da Copa do Brasil, quem sabe uma Sul-Americana, se o Vasco tiver classificado. Então tudo isso vai contar para valorizar o jogador, vai sair daqui muito mais pronto, vai sair daqui maduro, chegar na Europa e brilhar. E com isso, claro, pro Vasco, cara, o cascalho é muito maior. Que bom que o Vasco tá sabendo conduzir a situação desse jogador até aqui, porque o Ryan, cara, é jogador para brilhar no futebol europeu em grandes clubes. E eu queria saber de você, cara, que time você acha na Europa que melhor o Ryan se encaixaria para se desenvolver, para ter minutos, para ser, sabe, todo aquele apoio, porque não adianta mandar o cara pro Manchester United, porque aí você já sabe que o garoto vai acabar mesmo, vai sair do Brasil e a carreira, ó. Mas e aí, que clube você indicaria? Que liga? Comenta aí, quero saber sua opinião. O Flamengo ontem venceu o Corinthians, como você bem sabe, foi 2-1 o jogo pro Flamengo. E logo no comecinho do jogo, o Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, tentou cavar em cima do Rossi, fez uma grande, uma pataquada. E aí, meu amigo, a torcida ficou enfurecida com o Yuri Alberto. Depois ele até marcou um gol, ainda assim o Flamengo saiu vitorioso, se desculpou com a torcida, chorou, aquela coisa do Yuri Alberto que todo mundo já tá acostumado. Mas o que eu tenho a dizer aqui, cara, é que assim, o Yuri Alberto depois emitiu uma nota nas suas redes sociais e falou: poxa, quero me desculpar, não devia ter feito isso, errei. Cara, falta personalidade demais pro camisa 9 do Timão. Uma coisa é assim, ó, o cara não tem que cavar esse pênalti, por quê? Ele é um cara que vinha de um jejum, já sabe como é difícil jogar no Corinthians e tem toda essa questão da pressão. E, velho, ele tava enfrentando um pegador de pênalti. O Rossi é pegador de pênalti desde o Boca Juniors, sempre foi pegador. E aí o cara tá numa semana iluminada, com a confiança lá em cima depois do que ele fez na Libertadores, e o Yuri faz o quê? Vou dar uma cavadinha, cava. Pô, pelo amor de Deus, Yuri Alberto.
Aí cavou o pênalti mal cavado, uma batida horrorosa em todos os sentidos. O Rossi pega e fica com aquela cara de lua pedindo desculpa e chorando. Cara, vamos ter personalidade. Se você foi brabo pra chegar lá e fazer um negócio desse, seja brabo pra chegar no microfone e falar: ai, torcida, o que aconteceu é o seguinte, eu fui lá, bati, tava confiante pra fazer assim, errei, entendeu? Acontece, se eu tivesse feito, todo mundo tava me aplaudindo. Porque é isso, cara, tem que ter personalidade, pô. É esse tipo de personalidade que falta em momento decisivo. E é por isso que chega, com todo respeito, o torcedor corintiano, chega num momento de Libertadores, num momento de Copa Sul-Americana, entendeu? Na farofa. É isso, cara. Então assim, tem que ter personalidade, cara. Parar de ficar chorando toda hora, não sei o que. Ah, perdão. Velho, fez merda, vai lá, resolve o teu BO, fez o gol e fala, ó, é isso. Eu achei que dava pra fazer, não fiz e acabou, entendeu? Vambora, pô. Se eu tivesse feito, tava todo mundo me achando lindo. É isso que ele tem que ter na cabeça, pô. É muita falta de personalidade, entendeu? Ficar pedindo desculpinha pra torcida. Uma coisa é você errar um gol que a bola bateu no teu tornozelo, que você errou o tempo, chutou mal. Aí você pede desculpa, fala, puxa, desculpa, errei. A cavadinha errou o pênalti porque quis fazer graça, pô. Se é homem, se é brabo pra fazer graça, então seja pra assumir teu BO também. Nada de, ai, foi mal, errei, fui moleque. Pô, falta de personalidade, jogador, todo respeito, frouxo também, meu. E a gente acordou hoje com a triste notícia do falecimento do Paulo Soares, o querido amigão, que ao lado do Antero Greco foi uma das maiores duplas da história do jornalismo esportivo brasileiro. Que ele descanse em paz e que Deus possa confortar o coração dos seus familiares e amigos. E o Jorge, o lateral, aquele revelado pelo Flamengo, se emocionou na estreia dele no Remo e o retorno ao futebol após um ano sem jogar. Muita gente acreditou que o Jorge já estava aposentado da bola. O lateral esquerdo foi titular e atuou os 90 minutos na vitória do time azulino no último domingo por 4-2 em cima do CRB, que por coincidência foi o último clube que o Jorge jogou profissionalmente. E o jornal O Dia trouxe uma notícia hoje que meio que deixou todo mundo em dúvida sobre tudo, cara. O jornal O Dia trouxe a informação que o Jorge Sampaoli pediu 2 reforços para a diretoria do Galo para a próxima temporada. Um deles é o volante Alan, que já jogou no Galo, que o Sampaoli pediu no Flamengo, o Flamengo gastou uma bala, contratou o jogador. Hoje, de acordo com as informações, ele faz parte dos planos do Felipe Luiz e o Flamengo não pensa em negociá-lo, a não ser que a proposta seja muito boa. E claro, é bom dizer, rapaziada, que a torcida do Flamengo levaria o Alan no aeroporto de Uber Black para que ele fosse embora. A torcida do Flamengo não gosta muito do Alan, mas o Felipe Luiz tem um jogador como importante aí para o seu grupo. E o que é mais curioso de tudo é o Sampaoli pedir o Gabigol do Cruzeiro, que assim, é um jogador que não tem jogado tanto assim no Cabuloso, é reserva hoje, Caio Jorge é o titular, e o Gabigol pode sim procurar um espaço, um lugar para ele jogar. Ele já falou sobre isso em entrevista coletiva, que talvez ele procure um novo clube para ele jogar, mas o que me pega nessa situação é que seria mais um jogador do Cruzeiro a deixar o Cabuloso, um jogador não tão esperado pela torcida do Galo assim, e queria pro Atlético Mineiro. Eu acho isso pouquíssimo provável, com todo respeito ao jornalista do jornal O Dia que trouxe essa informação e tudo mais. Eu acho que ele pode até ter ouvido isso de alguém, mas eu acho que é um negócio que é muito difícil de acontecer, cara. O Gabigol deixar o Cruzeiro para ir pro Atlético Mineiro, por quanto? Porque o Cruzeiro investiu pesado para ter um jogador. Aí você vai falar, não investiu não, ele chegou em fim de contrato com o Flamengo, irmão. O Gabigol chegou em fim de contrato, mas com luvas a receber, e não são poucas não, tá? É dinheiro, cara. O Gabigol com luvas no Cruzeiro recebe acima de 2 milhas, irmão. Então assim, é muito dinheiro. Não sei se o Atlético Mineiro vai estar disposto a investir essa bala e ainda compensar o Cruzeiro, que com certeza não liberaria o seu atacante, seu camisa 9, por mais que ele seja reserva, pro rival, entendeu? É algo difícil de acontecer. No entanto, não quero desmerecer nem desvalorizar a informação lá do jornal O Dia, do profissional que trouxe essa informação, mas suspeito que não, acho que isso não vai rolar. E você, cara, acha possível Gabigol no Cruzeiro? Pra você é uma notícia que faz sentido? E o Ryan, hein? Pra que clube ele deve ir? Yuri Alberto, acertou em pedir desculpa pra torcida? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.